Siga estes sinais da libertação de Deus para acalmar sua mente e viver em paz. A mente cansada é como um mar agitado. Mesmo em silêncio por fora, há tempestades dentro. Pensamentos que não cessam, preocupações que parecem nunca encontrar descanso, perguntas que ecoam sem resposta. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro, mas o coração não encontrou paz? E é justamente nesse cenário de inquietação que Deus começa a agir. Não com barulho, mas com sinais. Sinais silenciosos, discretos, porém carregados de propósito. Quando a mente está sobrecarregada, muitos correm atrás de soluções imediatas, distrações, fugas emocionais, até mesmo caminhos que distanciam da fé. Mas há um caminho mais profundo, mais verdadeiro. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandona nesse caos interior. Pelo contrário, Ele permite certas situações não para nos punir, mas para nos chamar. Ele deseja libertar a sua mente, curar o seu interior, alinhar seu coração com o propósito dele. A paz que você tanto busca não está em mudar tudo ao seu redor, mas em permitir que Ele mude tudo dentro de você. Essa libertação não acontece com espetáculo, mas com sinais. Sinais que muitas vezes passam despercebidos por quem não está atento espiritualmente. Por isso, neste vídeo, vamos abrir os olhos da alma. Vamos identificar juntos os sinais de que Deus está te chamando para um novo tempo de paz. E mais que isso, vamos compreender como reagir a cada sinal, como acolher essa transformação e caminhar lado a lado com o Espírito Santo. Não se trata apenas de conhecimento, mas de experiência. Cada palavra que você ouvir aqui será como uma vela acesa dentro do seu espírito, iluminando áreas que estavam esquecidas, revelando feridas que precisam ser curadas, trazendo de volta a esperança que já estava cansada de esperar. Agora é o momento de desacelerar por dentro, deixar a alma respirar, ouvir a voz de Deus através dos detalhes. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está conduzindo este encontro, não apenas para acalmar sua mente, mas para renovar sua vida de dentro para fora. Você não está sozinho. Há um Deus que te vê, que entende o que você ainda não consegue explicar e que hoje quer falar com você. Quando Deus permite o cansaço mental para revelar o excesso de controle. Você já percebeu que quanto mais tenta resolver tudo sozinho, mais a mente se cansa? Há um esgotamento que não é apenas físico, é espiritual. Deus permite, às vezes, que você chegue ao limite da exaustão mental, não para te punir, mas para te mostrar que está tentando controlar aquilo que só Ele pode conduzir. É nesse ponto de quebra que muitos encontram o início da verdadeira libertação. Enquanto sua mente está cheia de cálculos, suposições, inseguranças e tentativas de controlar cada detalhe da vida, o Espírito Santo está esperando que você desista da força humana e confie na direção divina. O primeiro sinal da libertação é esse esgotamento. Ele te mostra que o caminho do controle é um peso e o caminho da confiança é descanso. Deus quer te ensinar a soltar, a abrir mão do que não depende de você, a descansar mesmo em meio à espera. Esse esgotamento pode parecer fracasso, mas é a porta da rendição. E quando há rendição, há libertação. Ele não quer que você viva em função de resolver tudo. Ele quer que você viva em função de ouvir a voz dele e andar por fé e não por ansiedade. Essa é a primeira chave para acalmar sua mente. Entender que sua paz não virá quando tudo estiver resolvido, mas quando você confiar que Deus já está no controle, mesmo quando nada faz sentido. Quando Deus afasta pessoas para te proteger de vínculos tóxicos. Muitas vezes, o que machuca não é a solidão, mas a ausência de quem ocupava espaço demais em nossa alma. Pessoas que pareciam indispensáveis, laços que pareciam eternos, mas que, de repente, foram cortados sem explicação. Isso fere, desestabiliza, confunde, mas o que parece rejeição pode, na verdade, ser proteção. Há vínculos que não foram estabelecidos por Deus. Há alianças emocionais que se tornaram ídolos, fontes de angústia, canais de manipulação.
E quando o Senhor decide te libertar, uma das primeiras ações dele é cortar conexões que impedem sua paz interior. A dor do afastamento é real, mas também é o início de uma cura mais profunda. Você pode estar se perguntando por que aquela amizade terminou, por que aquele relacionamento esfriou, por que aquela pessoa se afastou sem motivo. Mas Deus sabe o que você ainda não entende. Ele viu conversas que você nunca ouviu, intenções que não se revelaram, influências que estavam adoecendo sua mente em silêncio. A paz de Deus começa a invadir quando o coração entende que a ausência de algumas pessoas é a presença da vontade dele. Não questione quando ele fecha ciclos, apenas confie. Às vezes é necessário estar só para que ele ocupe o centro, para que você descubra que não precisa de todos, só precisa dele. Quando Deus silencia tudo ao redor para que você ouça o que ele quer falar dentro de você. Existe um tipo de silêncio que, à primeira vista, parece abandono. As mensagens param de chegar, os convites desaparecem, as oportunidades cessam, até mesmo as palavras dos outros se tornam escassas. É como se tudo ao seu redor estivesse em pausa. Mas o que parece vazio é, na verdade, um chamado para o interior. Deus silencia o exterior quando deseja despertar o seu interior. O barulho do mundo nos distrai, nos afasta da escuta sensível do Espírito. Quando Ele quer falar algo que muda a rota da nossa vida, Ele cria espaço. E o espaço muitas vezes vem através do silêncio. É nesse silêncio que Deus começa a revelar quem você realmente é. Começa a trazer à tona pensamentos, feridas, lembranças e sonhos que estavam sufocados no meio da correria. A mente, mesmo inquieta, começa a perceber que algo está se movendo, não por fora, mas por dentro. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. É um ambiente sagrado onde Ele fala de forma mais íntima, mais profunda. Talvez você esteja nesse momento agora, esperando que algo aconteça do lado de fora, mas Deus está querendo transformar o que acontece dentro de você. A paz começa quando você para de fugir do silêncio e começa a habitá-lo. Quando você entende que, nesse lugar oculto, Deus não apenas te observa, Ele te molda. E o que Ele forma em silêncio, ninguém poderá destruir em voz alta. Quando Deus começa a despertar em você um incômodo com o superficial, você já tentou preencher o vazio interior com distrações? Assistiu mais vídeos, ouviu mais músicas, saiu mais vezes, comprou o que podia e até o que não podia. Mas no final do dia, algo dentro de você continuava inquieto. Esse desconforto não é carência comum. É Deus te chamando para o profundo. Quando Ele quer libertar sua mente e acalmar sua alma, Ele começa a gerar um incômodo com tudo aquilo que é raso. As conversas vazias deixam de fazer sentido. Os lugares barulhentos perdem a graça. As distrações que antes aliviavam, agora cansam. Você começa a perceber que aquilo que antes entretinha, agora te afasta da paz verdadeira. Esse é um sinal claro da ação do Espírito Santo. Ele está limpando os excessos, desalojando as superficialidades e conduzindo você para um lugar mais alto. O superficial já não satisfaz, porque o seu espírito está sendo atraído para a presença de Deus. Ele quer te dar profundidade emocional, estabilidade espiritual e sentido de vida. A mente inquieta, muitas vezes, é o reflexo de uma alma alimentada por coisas que não nutrem. Mas quando Deus começa a te afastar dessas fontes vazias, Ele está, na verdade, te preparando para beber da fonte que sacia de verdade, a presença dEle. Quando Deus te leva ao confronto com verdades que você evitava encarar. A paz verdadeira não nasce da fuga, mas da coragem de olhar para dentro. Deus, quando decide libertar a sua mente, começa a te confrontar com verdades que você tentou esconder de si mesmo. Ele expõe medos que você ignorava, sentimentos que você camuflava, feridas que você cobria com sorrisos. Esse confronto é desconfortável. A mente tenta resistir, o coração quer recuar e o corpo sente o peso da exposição emocional. Mas é nesse lugar de revelação que a cura começa. Deus não mostra o que está errado para te envergonhar. Ele mostra para transformar, para curar na raiz aquilo que estava adoecendo em silêncio.
Talvez você esteja sendo confrontado agora com sentimentos de culpa, mágoas antigas, padrões de pensamento destrutivos. Não fuja. O Espírito Santo está trabalhando. Ele quer te libertar da prisão de memórias mal resolvidas, da autossabotagem, da imagem distorcida de quem você é. Encarar a verdade com Deus ao lado é diferente de enfrentar a dor sozinho. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. E quando você se permite viver esse confronto em oração, leitura da palavra e entrega, você começa a experimentar um tipo de paz que não depende de circunstâncias externas, mas de uma mente purificada por dentro. Quando Deus começa a transformar a ansiedade em sensibilidade espiritual, a ansiedade é como um ruído constante dentro da mente. Pensamentos acelerados, preocupações antecipadas, um coração que vive no futuro, tentando resolver o que ainda nem aconteceu. Mas Deus não te criou para viver assim. Quando Ele começa a agir na sua libertação, Ele transforma essa ansiedade em sensibilidade espiritual. Ao invés de ser movido pelo medo do que virá, você começa a ser guiado pela percepção do que Deus está fazendo agora. Ele não remove todas as preocupações, mas muda a forma como você reage a elas. Você começa a sentir paz, mesmo em cenários incertos, porque passa a discernir o cuidado dele nos detalhes. A mente que antes só sabia correr agora aprende a ouvir. A alma que vivia inquieta agora encontra consolo em pequenos sinais da presença de Deus. Um versículo que toca fundo, uma canção que renova a esperança, um silêncio que acalma, uma oração que alinha tudo por dentro. Esse é um processo, mas quando você permite que a ansiedade seja rendida na presença de Deus, Ele transforma o que era agitação em percepção espiritual. Você começa a ouvir mais a Deus do que os seus medos, e isso muda tudo. Porque a mente em paz é fruto de um espírito que confia. Quando Deus revela que o verdadeiro descanso não é ausência de problemas, mas presença dele. Muita gente acredita que terá paz quando tudo der certo, quando o problema for resolvido, quando o dinheiro sobrar, quando todos estiverem bem, quando nada mais exigir tanto esforço. Mas a verdade é que esse dia perfeito talvez nunca chegue, e ainda assim, Deus promete descanso. Como? Porque o descanso dele não depende da ausência de batalhas, mas da presença dele no meio da guerra. O verdadeiro descanso começa quando você para de lutar com as próprias forças e passa a confiar no braço do Pai. É quando, mesmo com contas a pagar, relacionamentos desafiadores, diagnósticos médicos ou inseguranças no futuro, você encontra um lugar de calma interior que o mundo não consegue explicar, nem tirar. Esse descanso não vem de uma fuga, mas de uma confiança profunda. É um ainda que se torna suficiente. Ainda que eu não veja saída, Deus está comigo. Ainda que as circunstâncias não mudem agora, minha alma já encontrou abrigo. Deus quer te levar a esse lugar secreto, onde o barulho da vida não te domina, onde as vozes de fora não são mais fortes do que a voz dele dentro de você. Esse é o verdadeiro descanso, não uma trégua das lutas, mas a certeza de que você não luta sozinho. Quando Deus ensina que perdoar é libertar a si mesmo. Algumas dores não vêm dos fatos, mas das lembranças que ainda machucam. Palavras ditas, traições sofridas, ausências que deixaram buracos. E quando essas feridas não são tratadas, elas se transformam em correntes invisíveis que aprisionam a mente. Deus, na sua sabedoria, começa a tocar nesses lugares com um convite desafiador: perdoar. O perdão não é negar o que aconteceu, não é minimizar a dor, nem justificar o erro do outro. É decidir que você não vai mais carregar o peso que não te pertence. É entregar a justiça nas mãos de Deus e escolher ser livre, mesmo que a outra pessoa nunca peça desculpas. Porque o perdão, no fim das contas, não é para o outro, é para você. A mente encontra paz quando deixa de ser o tribunal onde o passado é julgado todos os dias. Quando o coração entende que não vale a pena alimentar rancores que só adoecem a alma. Deus quer libertar sua mente do cativeiro da mágoa. E o caminho é o perdão. Sim, pode ser difícil, mas com Deus é possível. Ele não apenas pede que você perdoe,
Ele te dá a graça para conseguir. E quando isso acontece, o peso sai, a mente se acalma e o coração respira novo. Porque nada traz mais leveza do que a decisão de seguir em frente com o coração limpo. Quando Deus começa a mostrar que você não precisa provar nada para ser amado. Uma mente cansada é muitas vezes fruto de um coração que vive tentando merecer amor. Você tenta ser bom o suficiente, forte o suficiente, produtivo o suficiente. Teme decepcionar, fracassar, não corresponder. Vive preso a expectativas alheias e, por isso, não consegue descansar. Mas quando Deus começa a curar sua mente, Ele te mostra algo libertador. Você já é amado, mesmo sem precisar provar nada. O amor de Deus não é condicional, não depende da sua performance. Ele não ama uma versão ideal de você. Ele ama quem você realmente é, inclusive com as falhas que ainda está aprendendo a superar. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, algo muda. A ansiedade diminui. O medo da rejeição perde força. A necessidade de agradar todo mundo se dissolve. Deus quer te levar para um lugar onde você vive em resposta ao amor e não em busca dele. Onde sua identidade está firmada na cruz, não na aprovação de pessoas. Onde você entende que o valor da sua vida está no sangue que foi derramado por você, não nos títulos, curtidas ou reconhecimentos que o mundo pode dar. Essa libertação transforma tudo. A mente se aquieta, o coração se fortalece. E a paz que antes parecia impossível começa a habitar de verdade dentro de você. Quando Deus te chama a diminuir o barulho para ouvir a direção dele. O mundo grita. Redes sociais, notificações, opiniões, cobranças, urgências, tudo parece exigir atenção ao mesmo tempo. E no meio desse ruído constante, a mente se sobrecarrega, o coração se perde e a alma se afasta do essencial. Mas quando Deus quer libertar a sua mente e te conduzir à paz, Ele te chama ao silêncio. Não é o silêncio da omissão, mas o silêncio da comunhão, aquele que te permite ouvir o que realmente importa. Deus fala, mas Ele não grita. Ele sussurra ao coração atento. Por isso, quando Ele quer te restaurar, Ele começa a desconstruir o excesso de distrações que ocupam o espaço onde deveria habitar a presença dEle. Talvez você esteja sentindo esse chamado agora. Uma vontade de se desconectar, de se afastar um pouco da correria, de passar mais tempo com a Bíblia aberta do que com a tela ligada. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo te guiando para o lugar onde sua mente será restaurada, a intimidade com Deus. Nesse silêncio, você começa a ouvir a direção que antes era confundida pelo barulho. Começa a perceber caminhos novos, respostas que não vinham, paz onde antes só havia confusão. Diminuir o volume do mundo é necessário para aumentar a sensibilidade ao céu. E quem escuta Deus encontra descanso até nas decisões difíceis. Quando Deus revela que seu valor não depende do seu desempenho. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que nosso valor está ligado ao quanto produzimos, conquistamos ou impressionamos. Esse pensamento se infiltra na alma e transforma a mente em um campo de batalhas internas. Você se cobra mais do que aguenta, se culpa quando erra, se compara o tempo todo. Mas Deus, quando decide libertar sua mente, começa desconstruindo esse sistema de pensamento. Ele te lembra que o seu valor não nasce do que você faz, mas de quem você é nele. Você é filho. Você é filha. Não por merecimento, mas por graça. Não por performance, mas por identidade. E quando essa verdade se estabelece no seu interior, a mente começa a descansar. Você já não vive mais tentando ser aceito. Você vive a partir de uma aceitação que já te foi dada na cruz. Essa libertação é profunda, porque ela te tira do ciclo exaustivo da comparação e te reposiciona no centro da vontade de Deus. Você começa a se ver como Ele te vê. E isso cura, renova, transforma. A ansiedade de não ser suficiente dá lugar à gratidão por já ser amado. A insegurança diante dos outros é substituída pela certeza de que você é visto pelo Pai. Deus não te mede pela régua do mundo. Ele te olha com olhos de eternidade. E quando você começa a viver a partir desse olhar,
Toda a sua mente é impactada por uma paz que não se explica, só se sente. Quando Deus te conduz a parar de carregar fardos que não são seus. Muitas vezes, a exaustão mental não vem apenas do que você enfrenta, mas do que você insiste em carregar sem necessidade. Você tenta resolver tudo, sustentar todos, controlar o incontrolável, manter de pé o que já deveria ter sido entregue nas mãos de Deus. E isso sobrecarrega, cansa por dentro, suprime a leveza, apaga a alegria. Mas o Senhor, em seu amor, começa a te mostrar: esse fardo não é seu. Ele não te chamou para ser salvador da sua família, controlador do futuro ou juiz do mundo. Ele te chamou para confiar, para descansar, para lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de você. Quando a mente entende isso, começa a soltar. Solta o medo de decepcionar. Solta o desejo de controlar tudo. Solta o que só Deus pode carregar. É nesse ponto que você experimenta a libertação. Porque a libertação não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando você muda a maneira como lida com elas. E às vezes, a maior mudança é parar de segurar com força o que deveria ser entregue com fé. Deus está te convidando hoje a soltar, a confiar, a deixar Ele ser Deus e você apenas filho. Quando você responde a esse convite, a paz volta, a mente encontra repouso e o coração alívio. Quando Deus te ensina que viver um dia de cada vez é um ato de fé. A mente inquieta vive tentando antecipar o amanhã. Ela corre entre cenários imaginários, possíveis tragédias, planos que podem falhar. Quer ter certeza de tudo, controlar os resultados, prever cada passo. Mas essa corrida interior rouba o presente, desgasta o corpo e sufoca a paz. Quando Deus deseja curar sua mente, Ele te chama a viver um dia de cada vez. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é um convite à irresponsabilidade, mas à confiança, porque o amanhã está nas mãos de Deus, não nas suas. E quando você entende isso, começa a respirar de outro jeito. A mente, antes acelerada, aprende a parar. O coração, antes inquieto, aprende a confiar. Viver um dia de cada vez é um exercício espiritual. É crer que a graça de hoje é suficiente, que o cuidado de Deus é diário, como o maná no deserto. Ele não te dá força para os problemas de amanhã hoje. Ele te sustenta no agora, e amanhã vai sustentar de novo. Essa forma de viver traz leveza, porque tira o peso de um futuro que ainda não chegou e te conecta com a presença de Deus no presente. E onde Ele está, há paz. Quando Deus usa até o silêncio dele para te ensinar confiança. Há momentos em que a mente clama por respostas e o céu parece silencioso. Você ora, espera, busca, mas não ouve nada. E esse silêncio pode parecer abandono. Mas muitas vezes, é exatamente nesse silêncio que Deus está mais presente, trabalhando de maneira mais profunda. Ele não está ausente, está ensinando você a confiar mesmo quando não entende. O silêncio de Deus não é rejeição, é maturidade. É como um pai que já ensinou o filho e agora observa, com amor, ele aplicar o que aprendeu. É no silêncio que a fé deixa de ser sentimento e passa a ser convicção. E é nessa fase que a mente se fortalece, mesmo sem ver. A ansiedade quer gritar por explicações, mas a fé sussurra: Ele ainda está aqui. E quando essa fé cresce, você começa a perceber que a paz não está na resposta imediata, mas na presença constante de um Deus que nunca falha. O silêncio é espaço sagrado onde Deus prepara algo maior, onde Ele cala para que você aprenda a ouvir com o coração, onde Ele não responde com palavras, mas com paz. E se você aprender a descansar até no silêncio, descobrirá uma nova dimensão de relacionamento com Deus, uma intimidade que acalma a mente como nenhuma resposta seria capaz de fazer. Quando Deus te mostra que a verdadeira paz não depende de circunstâncias. A mente humana busca paz em lugares errados. Quando tudo estiver bem no trabalho, no relacionamento, nas finanças, então, talvez, a paz virá. Mas essa lógica só gera frustração, porque a vida é instável.
Há dias bons e ruins. Há conquistas e perdas. Se sua paz depender de circunstâncias, ela será sempre frágil. Por isso, quando Deus decide libertar sua mente, Ele te ensina. A verdadeira paz vem dele, e só dele. É a paz que excede todo o entendimento. Aquela que não faz sentido humano, mas é real. Que se manifesta mesmo quando há motivos para chorar. Que permanece mesmo no meio do caos. É uma paz interior fundamentada na presença de Deus, não no controle da vida. Essa paz transforma tudo. Ela muda a forma como você reage às adversidades, como lida com a espera, como enfrenta desafios. Porque você entende que pode estar no meio da tempestade e ainda assim estar em paz. Porque Jesus está no barco. Quando essa verdade entra na sua mente, o medo perde força, a ansiedade diminui e a necessidade de controlar tudo desaparece. Você aprende a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque você está ancorado em Deus. Essa é a paz que Ele quer te dar hoje. Não uma paz frágil, passageira, dependente, mas uma paz firme, constante, inabalável, porque vem do alto. Quando Deus começa a curar a raiz dos seus pensamentos negativos. Pensamentos negativos não nascem do nada, eles têm raízes. Às vezes, é um trauma do passado, uma palavra maldita que você ouviu na infância, uma decepção que nunca foi resolvida. E a mente, sem perceber, constrói um sistema de crenças com base nessas feridas. Você passa a se ver como alguém incapaz, indigno, fracassado. Mas Deus, em seu amor, quer curar não só os sintomas, Ele quer tocar a raiz. Ele começa revelando onde esse pensamento se formou. Ele traz luz a memórias antigas, abre os olhos do coração, mostra o lugar exato onde a dor começou. E nesse lugar, ele entra com cura. Porque o que foi construído na mentira precisa ser reconstruído na verdade. E a verdade é que você é amado, escolhido, restaurado, justificado. Esse processo não é fácil, mas é libertador. Porque à medida que a mente é purificada, a vida é transformada. Você para de se sabotar, para de acreditar em mentiras que limitaram seus passos por anos, e começa a pensar como filho, viver como herdeiro, caminhar como quem sabe que é guiado por um pai que não erra. A renovação da mente é a base de toda mudança. E quando Deus começa esse processo, Ele vai até o fim, porque Ele não quer apenas te aliviar, Ele quer te libertar. Quando Deus te ensina a descansar sem culpa, em um mundo que valoriza produtividade acima de paz, descansar virou sinônimo de preguiça para muitos. Você sente que precisa estar sempre produzindo, resolvendo, provando seu valor. E mesmo quando para fisicamente, sua mente continua acelerada, culpada por não estar fazendo algo útil. Mas Deus, em sua sabedoria, te ensina que descansar é espiritual, é obediência, é confiança. Lembra que até Deus descansou no 7º dia? Ele, que é todo-poderoso, parou, não por cansaço, mas para nos ensinar um princípio. O descanso não é ausência de compromisso, é presença de fé. Quando você descansa, está dizendo: Deus está no controle, eu posso parar, porque Ele continua agindo. Deus não te chama para viver exausto. Ele te convida a um ritmo sagrado, a entender que o descanso faz parte da jornada, que o silêncio também comunica, que a pausa também constrói, e que você não é aceito por causa do que faz, mas por quem é, filho amado. Quando a mente entende isso, ela desacelera. Ela aprende a confiar, a soltar, a respirar. E nesse lugar, Deus renova, Ele restaura, Ele fala. Porque há coisas que você só vai ouvir no descanso. Há curas que só acontecem quando você para. E há paz que só se manifesta quando você decide confiar ao ponto de repousar. Quando Deus começa a alinhar sua mente à verdade da palavra. A mente humana é terreno de batalha. É ali que o inimigo planta mentiras, distorce percepções, gera dúvidas. Ele sabe que, se controlar seus pensamentos, controlará suas emoções, suas atitudes e, no fim, sua vida. Mas Deus, em sua graça, te chama para renovar a mente, e isso só é possível pela palavra.
Não se trata apenas de ler a Bíblia como um ritual. É deixar que ela reescreva seus pensamentos, que substitua medos por promessas, que troque condenação por graça, que revele quem você é em Cristo, e não quem o mundo ou o passado disseram que você era. Quanto mais sua mente se alinha à verdade, mais livre você se torna, porque a verdade liberta. E você para de acreditar que é fracassado, esquecido, insuficiente, e começa a viver com a identidade de alguém amado, perdoado, capacitado por Deus. Esse processo é diário. É escolher o que entra pelos olhos, pelos ouvidos. É rejeitar pensamentos que não vêm de Deus e declarar com fé aquilo que Ele diz. É uma disciplina espiritual, mas também um ato de guerra. E cada pensamento alinhado à verdade é uma corrente quebrada na sua mente. Quando você se enche da palavra, sua mente se transforma, e com ela, sua vida inteira muda de direção. Porque quem pensa como o céu, vive na terra com paz, sabedoria e autoridade. Quando Deus te chama a viver no hoje, e não mais prisioneiro do passado ou ansioso pelo futuro. A mente, quando não é renovada, se prende ao que já passou ou se desespera com o que ainda nem chegou. Você revive erros antigos, repete conversas do passado, carrega culpas que Deus já perdoou. Ou então se afoga em preocupações com o amanhã, imaginando cenários que talvez nunca se concretizem. E nesse ciclo, perde o que Deus quer fazer no presente. Mas Deus é Deus do agora. Ele está no hoje. Ele age no tempo presente. E quando Ele liberta sua mente, Ele te ensina a habitar no momento, a viver com consciência de que o agora é tudo o que você realmente tem. Ele te ensina a valorizar o dia de hoje como um dom, como uma nova chance de recomeçar. Viver no hoje não é irresponsabilidade, é confiança. É parar de carregar dores passadas que já foram entregues na cruz. É parar de sofrer antecipadamente por um futuro que está nas mãos do Pai. É decidir experimentar a graça de Deus que se renova a cada manhã. Quando você entende isso, a mente desacelera. Você começa a ver beleza em detalhes simples, a sentir paz mesmo em meio a incertezas, a confiar que se Deus cuida dos lírios do campo, cuidará de você hoje também. A liberdade da mente começa quando você aprende a viver onde Deus está, no presente. E é nesse lugar que a paz se instala e a angústia perde espaço. Quando Deus te mostra que a gratidão é uma arma espiritual contra a angústia rouba o brilho do que você tem. Ela te faz focar no que falta, no que deu errado, no que ainda não aconteceu. Mas Deus, ao renovar sua mente, te ensina um princípio poderoso. A gratidão não é uma resposta à abundância, é uma escolha espiritual. E quando você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, algo se move dentro de você. A atmosfera muda, a alma respira, o coração se alinha ao céu. A gratidão é a chave que abre portas de contentamento. Ela rompe o ciclo de murmuração. Ela cura o olhar que só enxerga a escassez. Porque quando você começa a agradecer pelo que já tem, Deus te capacita a perceber bênçãos que estavam escondidas no comum. E assim, sua mente deixa de ser um lugar de comparação e se torna um altar de louvor. Não se trata de ignorar os problemas, mas de escolher, mesmo em meio a eles, enxergar a mão de Deus sustentando, cuidando, direcionando. É reconhecer que há graça até nos dias difíceis e que o simples fato de você estar de pé já é prova de que Deus tem sido fiel. A gratidão não é uma emoção passageira, é um posicionamento espiritual. E quando você faz dela um hábito, a angústia perde força, porque o coração agradecido não dá espaço para o desespero. Ele repousa, ele confia, ele floresce. Quando Deus transforma sua mente para ver propósito até nas adversidades. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem manter a paz, mesmo quando tudo parece desabar? Não é porque elas não sentem dor. É porque a mente delas foi treinada por Deus para enxergar além do visível. Elas aprenderam a perceber propósito onde antes só havia desespero. E isso só é possível quando o Espírito Santo renova os seus pensamentos e muda sua forma de interpretar a realidade. Deus nunca desperdiça sofrimento. Cada lágrima conta.
Cada espera tem um motivo. Cada não que você ouviu foi, na verdade, um livramento. E quando a mente se abre para essa verdade, o coração encontra paz. Porque você para de ver a vida como um acúmulo de perdas e começa a enxergar um processo de formação, de lapidação, de crescimento. As adversidades que mais te machucaram podem se tornar exatamente as que mais te fortalecerão, se você permitir que Deus te ensine através delas. É nesse lugar que o desespero se transforma em maturidade, que a dúvida vira fé, que a dor vira ministério, e quando você entende que até o vale tem direção divina, você para de resistir e começa a confiar. Sua mente se ajusta à visão do céu. Você passa a viver com propósito, mesmo em dias escuros, e essa perspectiva muda tudo, porque onde há propósito, há força para continuar. Quando Deus revela que viver em paz é mais importante do que ter razão. Quantas vezes você perdeu a paz tentando provar algo? Discutiu para ter a última palavra, lutou para impor sua opinião, alimentou mágoas por não ser compreendido. Mas Deus, em sua sabedoria, te convida a abrir mão da necessidade de ter razão, para viver a paz que vem do alto. Ele te mostra que nem tudo precisa de resposta, e que o silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que o confronto. A mente que foi curada por Deus entende que ser ouvido nem sempre é o mais importante, que vencer uma discussão pode significar perder um relacionamento, que paz vale mais do que orgulho, e que quando você escolhe se calar por amor, não está sendo fraco, está sendo guiado pelo Espírito. Jesus, mesmo sendo a própria verdade, se calou diante de acusações injustas. Ele não argumentou com quem o criticava. Ele não se desesperou para se justificar. Ele sabia quem ele era, e essa certeza lhe bastava. Quando você tem essa mesma segurança no coração, você não precisa provar nada. A sua paz fala por você. Deus está te ensinando que paz é fruto de maturidade, é decisão diária, é liberdade interior. E quando a mente é treinada para priorizar a paz, o coração encontra descanso e os relacionamentos se tornam mais leves. Porque, no fim das contas, viver em paz com Deus, com os outros e consigo mesmo é o maior sinal de sabedoria. Quando Deus te ensina que a comparação é um veneno para a alma, a comparação é uma armadilha silenciosa. Você começa admirando alguém e, sem perceber, transforma essa admiração em cobrança sobre si mesmo. Passa a se ver pequeno, atrasado, incapaz. A alegria do outro se torna o espelho da sua insatisfação. Mas Deus, em sua bondade, te mostra que cada história tem um tempo. Cada processo é único. E que comparar a sua caminhada com a de alguém é injusto com aquilo que ele está construindo em você. A mente que vive comparando se torna escrava da aparência. Está sempre buscando validação, sempre tentando alcançar um padrão que não foi feito para ela. Isso gera frustração, insegurança e muitas vezes ingratidão, porque ao olhar tanto para o outro, você esquece do quanto já caminhou com Deus. Mas quando a mente é curada pelo Espírito, você começa a reconhecer o seu valor. Você entende que há beleza no seu processo, propósito na sua jornada e graça suficiente para o seu dia. Você aprende a celebrar as conquistas dos outros sem diminuir as suas. Aprende a se inspirar sem se oprimir. Deus não te chamou para imitar. Ele te chamou para refletir a glória dele de forma única. E quando você abraça isso, a comparação perde poder. Sua mente se liberta da pressão e encontra descanso naquilo que realmente importa, ser quem Deus te criou para ser. Quando Deus te mostra que o descanso verdadeiro vem da confiança e não da ausência de problemas. Muitos acreditam que descansar é parar tudo, fugir da rotina, se isolar do mundo. Mas o descanso que Deus oferece vai muito além disso. É um estado de alma, não de circunstância. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor ainda está agitado, porque esse descanso nasce da confiança. Confiança de que Deus está no controle, mesmo quando você não está entendendo nada. A mente que confia para de correr em círculos tentando prever o futuro. Ela para de lutar sozinha. Ela aprende a entregar. E na entrega,
encontra o alívio que tanto buscava em soluções humanas. Porque a verdadeira paz não está em ter todas as respostas, mas em saber que Deus continua sendo Deus mesmo no silêncio. Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não é para um momento de férias, mas para todos os dias. Ele está dizendo que é possível viver leve, mesmo em meio ao peso. Que é possível respirar fundo mesmo com contas a pagar, prazos a cumprir, dores a tratar. Esse é o descanso que renova. Que cura o coração ansioso, que acalma a mente acelerada. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a confiança cresceu. E quando você aprende a descansar em Deus, o seu interior floresce mesmo em meio ao caos. Quando Deus revela que a paz interior começa com o perdão, você pode tentar buscar paz em muitos lugares, em uma nova rotina, em uma conquista, até mesmo em uma mudança radical. Mas nada disso se sustenta se dentro de você ainda há mágoa escondida, ressentimento não resolvido, dores que foram engolidas, mas nunca curadas. A paz verdadeira só começa quando você decide perdoar. O perdão é um dos maiores atos espirituais de libertação. Ele não justifica o erro do outro, não apaga o que aconteceu, mas ele quebra as correntes invisíveis que te prendem ao passado. E Deus, como Pai amoroso, te conduz por esse caminho não para te humilhar, mas para te libertar. Quando você perdoa, sua mente para de reviver o trauma. Seu coração para de alimentar a ferida. Você abre espaço para que o Espírito Santo limpe, cure, restaure. E então, aquilo que te paralisava já não te define mais. Você se torna livre. Livre para viver sem peso. Livre para respirar sem culpa. Livre para olhar para frente. Deus sabe que há perdões difíceis, mas Ele nunca te pedirá algo que não te dará força para cumprir. E se hoje Ele te convida a perdoar, é porque Ele quer restaurar sua paz interior. Não adie esse passo. A leveza que você procura começa com essa decisão. Quando Deus usa o silêncio para alinhar seus pensamentos com os dele, há momentos em que o silêncio de Deus parece gritar mais alto do que qualquer barulho externo. Você ora, clama, busca respostas, mas não escuta nada. E a mente começa a criar cenários. Será que Deus me esqueceu? Será que estou sendo punido? Será que Ele se afastou? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é presença profunda. É o lugar onde Ele trabalha no invisível, onde Ele sussurra verdades que só podem ser ouvidas por quem aprendeu a silenciar por dentro. Porque às vezes, para falar com clareza, Deus primeiro precisa calar as vozes que te confundem. É no silêncio que a sua mente se desacelera, que seus pensamentos se reorganizam, que suas emoções se aquietam. E nesse terreno fértil, o Espírito Santo planta verdades eternas. Ele te mostra o que realmente importa. Ele corrige rotas. Ele revela o que você não queria ver, mas precisava. Quando você entende que o silêncio de Deus também é linguagem, você para de se desesperar e começa a confiar. Você percebe que, mesmo sem palavras audíveis, Ele continua agindo. Continua te sustentando. Continua te moldando. A mente que aprende a descansar no silêncio amadurece. Ela deixa de ser guiada pela ansiedade e passa a ser conduzida pela fé. E nessa fé silenciosa, você encontra um tipo de paz que palavras não conseguem explicar. Só viver. Quando Deus transforma ambientes através da sua paz interior. Você já percebeu como a presença de alguém em paz pode mudar completamente o clima de um lugar? Há pessoas que, ao chegarem, acalmam corações, silenciando tensões só com o olhar ou com o tom de voz. Isso não acontece por acaso. A paz que carregam dentro de si foi cultivada em secreto, na intimidade com Deus. E quando essa paz se firma, ela transborda e impacta. Deus deseja te tornar uma dessas pessoas. Alguém que não apenas busca a paz, mas que se torna um instrumento dela. Porque a mente que foi curada pelo Senhor não reage com desespero, não multiplica confusão, não se contamina com o ambiente. Ao contrário, ela resgata, pacifica,
aponta para o alto. A paz que vem do alto tem autoridade. Ela não depende das circunstâncias externas. E quando você carrega essa paz, você se torna a resposta em meio ao caos. Deus usa sua serenidade para curar feridas nos outros, para desarmar corações feridos, para restaurar ambientes quebrados. É por isso que Ele trabalha tanto dentro de você. Ele sabe que o mundo está carente de leveza, de doçura, de equilíbrio, e que antes de mudar as circunstâncias à sua volta, Ele precisa moldar o seu interior. Porque o ambiente muda quando você muda. E quando sua mente se alinha com a paz do Espírito, você se torna um canal de transformação por onde passa. Quando Deus te ensina a ouvir mais do que reagir, muitas dores nascem não do que ouvimos, mas da forma como reagimos. Uma palavra atravessada, um olhar torto, uma crítica injusta. E sem perceber, já estamos armados na defensiva, prestes a explodir ou nos fechar. Mas a mente moldada por Deus aprende outro caminho. O de ouvir mais do que reagir. Ouvir de verdade é um exercício espiritual, porque exige humildade, domínio próprio e compaixão. Deus sabe que sua carne quer responder na hora, se justificar, mostrar que tem razão. Mas quando você escolhe ouvir com o coração, e não só com os ouvidos, você percebe intenções, entende fragilidades e evita guerras desnecessárias. A paz interior começa com decisões pequenas, respirar fundo, refletir antes de responder, orar antes de reagir. Isso não é fraqueza, é força controlada, é sabedoria que vem do alto. Porque muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 argumentos. Deus quer te tornar uma pessoa segura emocionalmente. Alguém que não vive refém dos impulsos, das opiniões alheias, das feridas antigas. E isso começa quando sua mente entende que ouvir é uma forma de amar, que não reagir no impulso é uma forma de paz, que responder com mansidão é um sinal claro de maturidade espiritual. A sua paz não pode depender do que o outro diz, faz ou pensa. Ela precisa estar firmada no que Deus diz sobre você. E quanto mais você ouve a voz dele, menos poder tem as vozes ao redor. Quando Deus revela que o contentamento é uma escolha espiritual, existe uma diferença profunda entre viver esperando grandes acontecimentos para ser feliz e aprender a enxergar Deus nas pequenas coisas. O contentamento não é resultado de uma vida perfeita, mas de uma mente treinada para reconhecer a graça nas imperfeições do dia a dia. E Deus, como um pai amoroso, quer te ensinar esse segredo. A alma que vive frustrada sempre está comparando, sempre sentindo que falta algo, que está atrasada, que a vida do outro é mais plena. Mas essa inquietação só cessa quando você para de buscar lá fora o que Deus já plantou dentro. A gratidão nasce quando o coração começa a perceber o cuidado divino nas mínimas coisas, o ar que entra, o pão que chega, a mensagem que conforta. Paulo escreveu: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Não foi algo automático, foi aprendido. E essa lição só se aprende caminhando com Deus, confiando que tudo coopera para o bem, mesmo quando não faz sentido no momento. Porque o contentamento é um posicionamento espiritual, uma decisão diária de ver com os olhos da fé. Deus quer te livrar da mentalidade da escassez emocional, da insatisfação crônica. Ele quer te curar da comparação, da cobrança excessiva, da expectativa irreal. Quando você começa a agradecer antes mesmo de receber, você muda a atmosfera ao seu redor. E a paz se instala não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro. A mente que escolhe o contentamento vive em paz, dorme em paz, ama em paz. Porque ela entendeu que tudo o que precisa para hoje já está nas mãos do Pai. Quando Deus acalma a sua mente, ao lembrar que Ele nunca perdeu o controle. Em dias difíceis, sua mente pode se tornar um campo de batalha. 1000 pensamentos ao mesmo tempo, cenários negativos, medos, suposições, desânimo. Você tenta focar, tenta orar, mas a agitação interna rouba sua paz. E nesse turbilhão, é fácil esquecer de algo essencial.
Deus nunca perdeu o controle. Por mais que tudo pareça fora de ordem, o céu continua organizado. Deus não é pego de surpresa. Ele não improvisa. Ele não abandona. Mesmo quando você não entende os caminhos, Ele sabe exatamente para onde está te levando. E quando sua mente entende isso, a paz começa a voltar. A angústia nasce quando você acredita que precisa resolver tudo sozinho, quando acha que Deus está em silêncio porque está distante. Mas, na verdade, Ele está presente nos detalhes. Enquanto você se preocupa, Ele já está preparando. Enquanto você teme, Ele já está protegendo. Enquanto você chora, Ele já está trabalhando em seu favor. Deus quer ensinar sua mente a descansar, não a parar de lutar, mas a lutar sem perder a confiança, a caminhar mesmo sem ver, a acreditar mesmo sem sentir, porque a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de um Deus que governa tudo. Quando você lembra quem está no comando, o caos dentro de você perde força. A alma respira, o coração acalma, e você começa a caminhar em paz, não porque tudo foi resolvido, mas porque você sabe que está nas mãos de quem nunca falha, quando Deus te faz enxergar que o passado já foi perdoado. Muitas inquietações da mente nascem do peso do que já passou. Lembranças que ferem, erros que envergonham, decisões que você gostaria de ter feito diferente. E mesmo sabendo que Deus perdoa, você insiste em carregar uma culpa que já não te pertence. É como se seu coração dissesse, fui perdoado, mas sua mente repetisse, você ainda deve pagar por isso. Essa tensão interna precisa ser quebrada, porque o que Deus perdoou, Ele não lança mais no rosto. Ele não esfrega seu passado, Ele escreve um novo futuro. O problema é que, muitas vezes, a sua mente é mais severa que Deus, e é por isso que você precisa renovar seu entendimento. A cruz foi suficiente. O sangue de Jesus foi completo. Não há pendência quando Ele diz, está consumado. Você precisa parar de se sabotar com pensamentos que te colocam para baixo. Deus não te chama de fracasso, Ele te chama de filho. E filho perdoado não vive em dívida emocional, vive em liberdade espiritual. E é nessa liberdade que a paz entra, que a mente silencia e que o coração começa a bater com leveza novamente. O diabo quer te aprisionar ao que já foi resolvido. Deus quer te lembrar de que você é nova criatura. A culpa paralisa, mas a graça impulsiona. Quando você se vê como Deus te vê, restaurado, amado, limpo, a gratidão toma o lugar da angústia. E você para de olhar para trás como um escravo e começa a olhar para o alto como um filho redimido. Quando Deus revela que sua dor não é em vão. A mente tende a se desesperar quando não encontra sentido no sofrimento. Você olha para tudo o que está passando, sente o peso, o desgaste, as lágrimas e se pergunta, por que comigo? Ou, Deus, onde o Senhor está? Essa é uma das maiores causas da inquietação interior, sentir dor sem ver propósito. Mas quando Deus abre os olhos do coração, Ele mostra que nenhuma lágrima é desperdiçada. Deus nunca desperdiça uma dor. Aquilo que hoje te machuca, amanhã pode te amadurecer. O que hoje te fere pode ser o que te prepara para algo maior. E quando você entende que até o sofrimento está debaixo do controle dele, sua mente encontra descanso mesmo sem todas as respostas. José foi traído, vendido, esquecido. Mas Deus usou tudo aquilo para posicioná-lo onde ele jamais chegaria por meios humanos. E com você não será diferente. O que agora parece castigo pode ser apenas um caminho escondido de cuidado. Deus sabe o que faz. E mais do que isso, sabe o que Ele está fazendo em você enquanto você espera. A paz vem quando você para de resistir ao processo e começa a confiar no propósito. Sua dor pode ser o berço de um testemunho poderoso. Pode ser o que vai curar outros corações. Pode ser o que vai te tornar mais parecido com Cristo. E isso muda tudo. Porque a dor, quando ganha sentido, deixa de ser só sofrimento. Passa a ser semente de transformação, quando Deus te ensina a parar de se comparar. Uma das maiores causas de angústia nos dias de hoje é a comparação constante.
Você olha para a vida do outro e sente que está ficando para trás. Observa o sucesso alheio, os relacionamentos, a estabilidade e começa a questionar o valor da sua própria caminhada. É nesse ponto que muitos corações perdem a paz, porque estão tentando viver um propósito que nunca foi o seu. Deus não te chamou para ser cópia. Ele te chamou para viver algo único. E enquanto você gastar energia tentando se medir pela régua de outra pessoa, sua mente vai continuar em conflito, porque nenhuma comparação gera contentamento. Ou você se sente inferior e se frustra, ou se sente superior e se orgulha. Em ambos os casos, você se afasta da essência da gratidão. A libertação começa quando você entende que a graça de Deus é personalizada. Ele tem um tempo, uma rota e um plano que não se comparam a mais ninguém. E quando você aceita isso, o peso diminui. Você começa a se alegrar com as vitórias dos outros sem se sentir diminuído. Começa a enxergar beleza no seu processo, mesmo que ele esteja mais lento do que gostaria. A comparação cega. A gratidão clareia. Deus quer te ensinar a valorizar quem você é nele, a perceber o quanto já caminhou, a honrar as portas que ele já abriu e a entender que o que ele tem para você será entregue no tempo certo, nem antes, nem depois, mas no tempo perfeito que só o Pai conhece. Quando Deus sussurra, você não precisa controlar tudo. A ansiedade que tira sua paz muitas vezes nasce da tentativa de controlar o que não está ao seu alcance. Você quer garantir que tudo dê certo, que ninguém te decepcione, que o futuro siga conforme seus planos. E quando algo foge do previsto, a mente entra em colapso, o coração acelera, o medo cresce. Mas Deus sussurra no íntimo da sua alma. Você não precisa controlar tudo, porque eu estou no controle. O Senhor não te chamou para carregar o mundo nas costas. Ele te convida a confiar, a descansar, a entregar. Porque quando você tenta resolver tudo com a força dos seus braços, você se cansa. Mas quando aprende a depender, você descobre a leveza de viver pela fé. É nesse lugar de entrega que a paz floresce. Você ora, confia e segue. Você planta, mas deixa Deus fazer crescer. Você se esforça, mas sabe que a última palavra vem do céu. Essa consciência muda tudo. A alma deixa de lutar sozinha e começa a caminhar com a certeza de que está acompanhada por um Pai que vê além. Deus não quer te ensinar a ser forte no controle. Ele quer te ensinar a ser forte na dependência, porque é nesse lugar de rendição que o Espírito Santo trabalha com mais liberdade. A ansiedade perde a força quando o coração aprende a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E é nesse lugar que a verdadeira paz repousa. Quando Deus te chama a recomeçar sem culpa. Muitas vezes, a mente fica presa em ciclos de culpa por decisões erradas, por caminhos interrompidos, por sonhos que não se concretizaram. Você se vê tentando seguir, mas algo te amarra ao passado, como se não tivesse mais o direito de tentar de novo, como se já tivesse desperdiçado todas as chances. Mas Deus, em sua infinita graça, te chama a recomeçar, e Ele faz isso sem te acusar. O Senhor não olha para você com a frieza de um juiz. Ele olha com a compaixão de um pai que quer ver o filho livre, livre da vergonha, livre da estagnação, livre do peso da cobrança interior. Ele diz: levanta, vamos começar outra vez. E essa voz, quando ouvida com o coração, quebra correntes invisíveis que aprisionam a mente. Recomeçar em Deus não é ignorar o que passou, é aprender com o que passou e decidir caminhar com Ele a partir de agora. E isso muda tudo. Porque a partir desse novo passo, você não anda mais sozinho. A paz volta não porque tudo está resolvido, mas porque o Espírito Santo passa a conduzir os próximos passos. A maior libertação é entender que Deus ainda acredita em você, que Ele ainda tem planos, que Ele não desistiu, mesmo quando você pensou em desistir. E quando essa verdade invade o coração, a mente encontra alívio, a alma se renova e o futuro volta a ser um lugar possível, porque agora é Deus quem está à frente do seu recomeço. Quando Deus prova que a paz não depende das circunstâncias. Existe uma paz que não é lógica.
Ela não se apoia no saldo bancário, no reconhecimento das pessoas, nem na ausência de problemas. Essa paz nasce do encontro com Deus. Ela é silenciosa, mas firme, discreta, mas inabalável. E quando ela chega, você percebe que o que está ao seu redor já não tem o poder de roubar o que está dentro de você. Essa é a paz que excede todo entendimento. A mesma que Paulo experimentou preso em uma cela, mas ainda assim escrevendo sobre alegria. A mesma que sustenta quem passa por enfermidades, perdas, rejeições, e mesmo assim não se quebra por dentro, porque não é uma paz criada pelas circunstâncias. É uma paz sustentada pela presença. Deus quer te levar a esse lugar, onde o caos pode até gritar, mas a alma permanece em silêncio diante dele. Onde o futuro ainda é incerto, mas a confiança não treme. Onde você ora não porque tudo está bem, mas porque sabe que Deus está contigo mesmo quando tudo parece sair do controle. A verdadeira paz não é ausência de guerra, mas presença de Deus no meio da batalha. Quando isso se torna real dentro de você, a ansiedade perde força, o medo diminui e a mente encontra o que ela tanto buscava: descanso. Porque quando a alma se ancora em Deus, não importa quão forte seja a tempestade, ela permanece firme. Quando Deus transforma sua dor em ministério, nem toda dor que você enfrentou foi em vão. O que te feriu, o que te derrubou, o que parecia o fim. Deus pode transformar em começo. O Senhor é especialista em pegar as feridas mais profundas e usá-las como instrumento de cura, não só para você, mas para outras pessoas também. Aquilo que te causou lágrimas hoje pode ser o que te capacita amanhã a enxugar as lágrimas de alguém. Você não passou pelo que passou por acaso. Mesmo que não entenda agora, há uma unção escondida em cada cicatriz. E quando você permite que Deus use sua dor, algo poderoso acontece. Você para de ver o sofrimento como perda e começa a enxergar como propósito. A mente se renova, a alma se alinha com o céu e o coração se abre para uma missão maior. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém está orando para ouvir. Sua superação pode ser a força que alguém precisa para não desistir. A forma como Deus te curou, libertou, restaurou, pode se tornar caminho para que outros também sejam alcançados. Esse é o milagre do ministério. Não é sobre perfeição, é sobre rendição. Deus te levantou não apenas para sobreviver à dor, mas para transformar essa dor em chamado. E quando isso acontece, a paz se estabelece. Porque você percebe que nada foi desperdiçado, que até o sofrimento foi redimido e que agora sua história carrega algo sagrado, a marca da graça que transforma dor em missão. Quando Deus responde no silêncio, há momentos em que o céu parece emudecido. Você ora, clama, busca, mas a resposta não vem da forma que esperava. O silêncio de Deus pode parecer assustador, como se ele estivesse distante, indiferente, ausente. Mas não se engane, o silêncio dele não é rejeição, é ensino, é cuidado, é lapidação. Deus fala de muitas formas, e uma das mais profundas é o silêncio, porque é nele que você aprende a confiar sem ver, a crer sem tocar, a permanecer mesmo sem garantias visíveis. É no silêncio que a fé amadurece, que o coração se curva, que a alma aprende que a presença de Deus não se mede por emoções, mas por convicção. Quando Deus se cala, Ele está te treinando para ouvir com o Espírito, não só com os ouvidos. Ele está te ensinando a andar com firmeza, mesmo sem sinais imediatos. E muitas vezes Ele está agindo em áreas que você não vê, preparando caminhos, fechando portas perigosas, moldando seu caráter para que você esteja pronto para o que Ele tem. A paz que vem no silêncio de Deus não é a paz da explicação, mas a paz da confiança. É quando você para de exigir respostas e começa a descansar na soberania do Pai. Porque quem conhece o caráter de Deus não se desespera com o tempo dele. E quando a alma se rende a essa verdade, até o silêncio se torna sagrado. Quando Deus fecha uma porta para proteger sua mente, nem toda porta fechada foi perda. Algumas foram livramentos, situações que pareciam promissoras,
mas que, se continuassem, teriam roubado sua paz, drenado sua força mental e te afastado do que Deus planejou para você. O Senhor conhece os bastidores, Ele vê o que você não vê, e por amor, Ele intervém. Muitas vezes, o que chamamos de frustração, Deus chama de proteção, porque Ele sabe quando algo vai consumir demais, cobrar demais, exigir mais do que você tem para dar. E antes que isso destrua sua saúde emocional, Ele permite que aquela oportunidade termine, que aquele ciclo acabe, que aquela porta se feche. A mente agradece quando Deus diz não. Pode não ser imediato, mas com o tempo você percebe. Aquilo que você queria tanto teria custado caro demais. Teria sugado sua energia, sua identidade, sua paz. Deus preservou você não apenas do fracasso, mas do desgaste mental que viria com o sucesso errado. Aceitar a porta fechada como cuidado divino muda tudo. Liberta a mente do ressentimento. Abre espaço para o novo e fortalece a fé. Porque no tempo certo, Deus abre portas que não consomem, mas promovem. Que não te adoecem, mas te alinham. E quando a alma entende isso, o coração para de lutar contra Deus e começa a confiar nele plenamente. Quando Deus muda sua rotina para curar sua alma. Às vezes, a cura de Deus começa de forma sutil, com uma mudança na sua rotina, um deslocamento inesperado, um tempo de pausa forçada, um novo caminho surgindo onde antes havia apenas repetições cansativas. E, de repente, o que parecia apenas um desvio é, na verdade, um tratamento divino para sua alma esgotada. Deus sabe quando o ritmo que você está vivendo está te destruindo por dentro. Ele vê a sobrecarga, o cansaço emocional, o peso de fazer tudo e, ainda assim, sentir-se vazio. E é nesses momentos que Ele muda a agenda. Tira você de onde sua paz estava sendo sufocada, te empurra para novos ambientes, te força ao descanso, mesmo quando você não se permite parar. Essa mudança pode parecer desconfortável no início, afinal, somos apegados ao conhecido, mesmo que nos machuque. Mas o novo de Deus traz alívio, a alma encontra ar, a mente desacelera e o coração volta a sentir, não a ansiedade de produzir, mas a leveza de apenas ser. O Espírito Santo tem pressa em curar onde a rotina te adoeceu. Ele quer te devolver a sensibilidade que você perdeu por excesso de demandas. Quer restaurar sua capacidade de perceber a presença de Deus no simples, no ordinário, no cotidiano. E quando você abraça essa mudança com fé, percebe que sua vida não está fora do controle. Está exatamente nas mãos daquele que cuida de cada detalhe com amor.